Olá, gente querida! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Bendito para a continuação da série 66 Dias Conhecendo Isaías, o profeta messiânico. Nós estamos iniciando a segunda parte do livro de Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 66, e eu tenho certeza que serão 27 dias de bênçãos para nós. Vamos lá então? Isaías é um livro em 3 sessões. A primeira sessão, dos capítulos 1 a 35, é profética. Certamente existem passagens de conforto e esperança, mas há um forte tom de julgamento e advertência por toda a sessão. A segunda sessão, dos capítulos 36 ao 39, é histórica, nos contando alguns fatos sobre o rei Ezequias. E na terceira sessão, que estamos começando hoje, com Isaías 40, o tom muda. São capítulos onde predomina o conforto, bênçãos e as promessas messiânicas. Nos capítulos 1 a 39, Isaías profetizou para o povo do seu tempo, e sua mensagem principal era que Deus defenderia Jerusalém e derrotaria os invasores da Assíria. Porém, nos capítulos 40 a 66, o profeta olha mais adiante e vê a Babilônia destruindo Jerusalém e os judeus sendo levados para o exílio. Mas ele também vê Deus perdoando e libertando o seu povo e os trazendo de volta para Jerusalém, a fim de reconstruírem o templo e restaurarem a nação. Nos versículos 1 a 11 deste capítulo, podemos ouvir 4 vozes. A primeira voz é a voz do perdão. A nação havia pecado contra o Senhor por sua idolatria, injustiça, imoralidade e insensibilidade para com os seus mensageiros. Porém, os judeus ainda eram o povo de Deus e ele os amava. No texto original hebraico, a palavra consolar significa falar ao coração. E era exatamente isso que Deus estava fazendo. A mensagem de Isaías não era uma mensagem vazia, mas sim uma mensagem que iria direto ao coração do povo. Os versículos 1 e 2 soavam aos ouvidos do povo judeu como as promessas do Novo Testamento soam para nós. Não haviam se concretizado ainda, mas lhes dava uma grande esperança para atravessar o período difícil que estava por vir. Por exemplo, em 1 João, capítulo 4, diz que porque nós somos de Deus, nós somos vitoriosos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Só que a nossa batalha continua. Quando Isaías falou essas palavras, Jerusalém estava bem ciente dos seus pecados, mas ele estava falando de um dia em que aqueles pecados seriam perdoados, e esta era uma palavra de grande consolo. A segunda voz é a voz da providência. Vemos aqui a figura de um emissário removendo os obstáculos, preparando o caminho para a chegada do Senhor, que está vindo ao encontro do seu povo como um rei triunfante. A ideia de preparar o caminho do Senhor é uma figura de linguagem, pois a preparação real deve ocorrer em nossos corações. Sua glória é revelada não apenas a Jerusalém ou Judá, mas a todos os corações preparados. A certeza dessa palavra é assegurada porque foi o próprio Senhor quem falou. Esses versículos tiveram seu cumprimento direto no Novo Testamento, na pessoa e no ministério de João Batista. Qualquer grande obra de Deus começa com uma grande preparação, e João Batista cumpriu fielmente este importante ministério. A terceira voz é a voz da promessa. A voz no deserto sabia que tinha um trabalho importante, mas queria saber mais exatamente qual deveria ser a sua mensagem. Assim como a erva, as nações e seus líderes cumprem seu propósito e depois desaparecem. Em contraste com essa fragilidade e essa glória passageira do homem, temos a mensagem da palavra de Deus
que permanece para sempre. Ela sobreviveu a séculos de transcrição manual, de perseguição, de todos os tipos de críticas, negligência, dúvida e descrença, e ainda assim a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E a quarta voz é a voz da paz. Isaías fala de uma mensagem tão boa que deve ser espalhada o mais amplamente possível, deve ser dada aos gritos e sem medo. E que mensagem tão boa é essa? É um convite para se contemplar a grandeza do nosso Deus. Ele virá com poder para recompensar e mostrar o cuidado especial pelo seu rebanho. A partir do versículo 12, vemos descrita a majestade do Deus de toda a criação. O que temos aqui é um exemplo do que chamamos de antropomorfismo, ou seja, o uso de termos humanos para falar de Deus, para que possamos entender parcialmente quem Ele é e o que Ele faz. O profeta Isaías nos diz que Deus é grande, é o dominador de toda a criação e que isso deveria nos deixar maravilhados com seu poder e a sua glória. Deus é tão grande em sua sabedoria e inteligência que sabe exatamente quantos grãos de pó há na terra. E para ir mais longe, Deus sabe o peso das montanhas e das colinas. Note que, apesar de declarar toda a sua grandeza sobre a criação, Deus nunca diz que sua criação não tem valor. No entanto, a arrogância e o orgulho das nações contra ele as coloca abaixo da própria criação. Essas sim, ele considera menos que nada e sem valor. Isaías não consegue acreditar que alguém possa duvidar da grandeza de Deus quando vê a glória da sua criação. E o seu espanto é bem colocado. Como alguém pode ignorar que há um Criador poderoso por trás de toda uma criação tão gloriosa? Essa é uma das passagens centrais do Antigo Testamento sobre a doutrina da criação. E o mais glorioso de tudo é que o poder e a glória de Deus são exaltados também sobre os poderosos da terra, ou seja, aqueles que têm poder político ou poder legal e que têm a tendência de se imaginarem como deuses. Mas basta o Senhor soprar e eles murcharão e desaparecerão para sempre do cenário, como já aconteceu com muitos deles ao longo da história. Isaías também destaca o domínio de Deus sobre as estrelas. Deus pode contar e dar nome a cada uma das bilhões de estrelas do universo. Os astrônomos ainda estão ocupados contando e classificando algumas delas, mas o Senhor já contou, nomeou e ordenou todas elas. Nos versículos 27 a 31, vemos que o povo estava se queixando de que Deus agia como se ignorasse ou não se importasse com os problemas que eles estavam enfrentando. Em vez de ver a porta aberta, eles enxergavam apenas uma estrada longa à sua frente, reclamando de não ter forças para andar. Note como entender a grandeza e a glória de Deus faz toda a diferença em nossas vidas e nos convence de que não há nada que esteja fora do radar de Deus. Isaías mais uma vez parecia não acreditar que o povo ainda não tinha assimilado que o Senhor Deus é o Criador dos confins da terra, que ele não se cansa e sua sabedoria é insondável. Ele dá o seu grande poder aos fracos e aos que estão sem nenhum vigor, aumentando sua resistência. Até os jovens que se achavam fortes descobriram que eram fracos. E como podemos renovar nossas forças no Senhor? Esperando nele. Só que a ideia que está por trás de esperar no Senhor não é ficar sentado passivamente até que Ele faça alguma coisa. Não. A sua força nos é dada enquanto buscamos e confiamos nele em vez de confiar na nossa própria força. Deus nos dá do seu poder e renova as nossas forças para que possamos voar como as águias, acima de qualquer circunstância adversa e caminhar com Ele, na força dele. Se estivermos desgastados por qualquer motivo, Deus estará sempre presente para nos dar força, sob uma única condição: que nós esperemos somente nele.
E é esse mesmo Deus poderoso que garante sua presença protetora ao seu povo que se volta para os deuses das nações e os desafia a provarem que são deuses de verdade. Esse embate entre o Deus vivo e os deuses pagãos será o assunto do nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.